Olá, como vão? Tudo bem? Como passaram essa semana? Estão se cuidando devidamente? Hoje eu vou conversar com a Socorro Fonseca, que fez o Caminho de Santiago de Compostela, 30 dias, sozinha. Isso aqui hein? 30 dias sozinha. Vamos ver o que ela tem para contar para a gente. Foi muito destemida. Ela já está aqui. Deixa eu já chamar. Acertando aqui os ponteiros. Começou a caminhar 30 dias sozinha. Ah, olha ela aí. Oi, querida. Oi, Tudo bem? falando aí, vai vendendo aí meu peixe. Que ótimo. Tá super bem aí, deu para escutar certinho. Foi fácil, não foi? Entrar aqui? Foi. Eu pensava que eu ia me enrolar mais, mas deu tudo certo. Ah, então, é isso aí. Como é que você tá? Como é que você tá se cuidando? Tô na casa, mas já tô visitando algumas pessoas. Meus filhos, a gente tem se encontrado com todos os cuidados. Recentemente andei fugindo para o mato uns dias, fiquei sozinha e foi bom, Aham. graças a Deus. Tudo Ah, que bem. ótimo. Nós também, depois de bastante tempo. Saudade de vocês, né? Agora você É, falando. Quando você fez o convite, eu fiquei assim, com muita vontade de ver todo mundo, lembrando da nossa experiência juntas e sim. tentar fazer, né, Isabel? Aham. A gente faz. A gente conseguiu encontrar a Fernanda e a Maria Rita e fomos para Araraquara ficar um final de semana, Que bacana. né? Então já Ah, conseguimos. Mas também estamos paradinho aqui. Agora que a gente voltou a ir para Mairink de novo, né? então, Então estamos indo todo sábado, carpir, tirar o mato velho, começar a plantar lá. isso. Agora que a gente começou a sair de casa de novo, né? Que bom. Eu também, Isabel, uma coisa que eu fiz muito nesse período foi cuidar de plantas. Eu descobri que Ah, me ajudou muito, sabe? Eu tô com minha casa cheia de plantas, Isabel, cheia. E aí dizendo assim, agora eu não quero mais porque dá trabalho, viu? A dá, gente né? tudo, mas quando tem em casa, ninguém quer ver uma planta, Aham, né? E aí dá trabalho, muito. dá, Mas assim, né? me animaram bastante, me ocupo muito com elas, muito mesmo. Aham. A E uma Fernanda entrou. Oi, Fê! A Fê tá aí. O povo vai chegando. A gente entrou uns minutinhos antes para ir fazendo esse bate-papo aqui para esperar as pessoas chegar, mas elas chegam mesmo no horário. Tem muita live, tem muita live acontecendo das 8 até umas 15 para as 9, 9 horas. Então eu precisei trocar o horário porque são lives, as outras interessantes também, né? Então, aí eu falei, então eu vou mudar o horário, porque aí todo mundo pode pegar aquela mais interessante das 8 e depois a nossa, de sexta-feira, 9 horas. Aí a gente conversa com mais. o Fred, Maria Paula, tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Fernando tá aqui em casa desde que começou a pandemia, né? A gente trouxe ele para casa. Ah, não conheço. Porque a Unesp fechou, né? E aí ele tá desde março aqui em casa. Agora que ele começou a ter algumas aulas, tudo, mas estamos todos. Maria Rita! Aí a turma tá chegando. Que legal. Maria Rita também tá aqui. Então Eu, são 9 horas. Eu vou começar para a gente não perder tempo, tá bom? Aí depois a gente vai trocando. Eu vou fazer uma introdução aqui primeiro. Boa noite a todos. Eu sou Isabel Bossi, trabalho com positividade. Sou coach de positividade, gosto de falar de coisas positivas, para inspirar as pessoas,
né? E eu acho que essa nova etapa das minhas lives, eu escolhi temas de aventuras da natureza por causa disso. A primeira, o Carlos Litro, quanto tempo? A primeira leva de lives, eu fiz 32 lives só para falar de pandemia. Então, acho que já deu, né? Já falamos bastante de pandemia, 32 pessoas diferentes, deram um monte de dicas para gente, foi bem legal. E aí eu encerrei esse assunto, desafio na pandemia, e abri um novo assunto. Desafio que a pandemia nos deu um desafio que a gente teve que seguir, né? A gente fomos desafiados pela pandemia. Aí eu queria pegar um assunto que assim, a gente se coloca no desafio. Por que é que eu faço o que eu faço? Né? Eu acho que aí é que é legal. E aí, a primeira semana, eu conversei com o Márcio Caparica. Ele atravessou os Estados Unidos de bicicleta, 72 dias andando de bike. E contou pra gente e deu dicas maravilhosas. A semana passada, eu conversei com o Max e com a Angélica, que nós conhecemos ele quando eu fiz o primeiro trecho do Caminho da Fé, que não foi aquele que a gente fez junto, foi o que eu fiz antes. A gente É. conheceu o Max e a Angélica na última noite, na última pousada, nós conhecemos. Eles moram aqui em São Paulo, a gente já jantou junto e eu falei, nossa, precisava eles contar a história deles. Aí eles contaram 9 dias de bicicleta de Águas da Prata a Aparecida. Aí eu falei, meu, agora eu tenho que pegar alguém de Santiago de Compostela. Aí nesse caminho. E a semana que vem, na sexta que vem, vai ser eu, o Fred, a Maria Rita, a Flávia e o Wagner. Nós vamos contar como foi fazer aquele primeiro trecho. E depois nós vamos fazer um segundo trecho, que é eu, você, a Flávia e o Wagner, a turma toda, os 11. Aí depois eu vou juntar, ver se a gente consegue fazer, contar para as pessoas. Ah, que bom. Nessa segunda fase, o tema aventura na natureza e o objetivo aqui é inspirar as pessoas. Então, se a pessoa fala assim pra gente, nossa, como é que você conseguiu fazer? Então, assim, é contar como é que a gente conseguiu fazer, que é possível fazer. Se a gente se planejar, se a gente se organizar, dá para fazer, né? E é inspirar pessoas a realizar sonhos guardados. Eu acho que isso é muito legal, né? Então, assim, nós estamos nesse momento da pandemia, está todo mundo em casa, tranquilo. Então, assim, começa a planejar agora. Na primeira semana eu fiz um desafio. Para onde que você quer ir? A semana passada, planeja a sua viagem, né? E hoje eu vou fazer uma terceira proposta, né? E aí eu queria, recebo aqui a Socorro Fonseca, que eu tive o prazer de conhecer em 2018, quando eu fiz um segundo trecho que foi de Campos do Jordão a Aparecida, conheci a Socorro, né? A gente caminhou 2 dias juntas e ela me contou coisas muito legais, assim, né? E Socorro, então eu queria. Ah, Camila! Oi, Camila! Eu queria que você contasse pra gente por que que você escolheu esse trajeto, como é que você planejou, como que foi a viagem de verdade, porque a gente sabe que a gente planeja, mas quando chega na hora, às vezes acontecem outras coisas, e no final você deixa uma mensagem pra gente, tá bom? Tá. Você conta o ano que você foi, e outra coisa que eu queria que você contasse era, ela fez Santiago de Compostela, qual é o trecho que você fez? Da onde que você saiu, para onde que você foi? Caminho francês, de Roncesvalles até o Santiago de Compostela. Existem Então, alguns. querida, a palavra está com você agora, a bola está com você, conta tudo pra gente. Tá bom, Isabel. Então, eu sou Socorro e eu nasci no Acre e sempre, talvez por isso, não só por isso, mas talvez por isso, sempre tive muita ligação com essa questão da natureza, de mato, de rio, de menos de mar, porque de mar era uma coisa muito da gente. E sempre gostei muito de viajar. Após algumas viagens curtas e algumas mais longas, e muitas delas sozinha,
Eu fiz uma viagem em 2014 para a Índia e Nepal com um grupo de amigos, de 8 pessoas. Na realidade, não eram amigos, eram pessoas num grupo de 8 que depois se tornaram grandes amigos. Nessa hora, Isabel, eu percebi que todas as viagens que eu fazia anteriormente, elas não me deixavam totalmente feliz. Eu sempre voltava tendo passado por todos os lugares turísticos que as pessoas já tinham escrito antes que deveria, por onde eu deveria passar, mas eu, Certo. mas eu voltava vazia. Eu descobri nessa minha viagem para a Índia que o que eu buscava nas minhas viagens, ainda é o que eu busco até hoje, é ser livre. Eu queria ser livre. Então, nessas viagens passadas, as que eu ia acompanhada, eu sentia um pouco de frustração das minhas companhias quando eu propunha fazer alguma coisa que não estava no papel. Ir Tá. ter alguns lugares que não estava ali escrito, andar em ruas que, sei lá, chegar em algum lugar. E essa experiência do Nepal, no Nepal especialmente, a gente fez uma trilha de 4 horas nas montanhas, entre um hotel que a gente ficou até uma cidade. Depois Tá. disso, eu tive certeza que a minha próxima viagem seria com coisas assim. E voltei para o Brasil pensando nisso, de um dia fazer uma viagem dessa forma. E não foi muito difícil de chegar ao Caminho de Santiago, assim, na minha cabeça, né? Assim, falando sobre isso Aham. tarde para alguns amigos, logo me disseram, e por que você não faz o Caminho de Santiago? Aham. Assim, no começo, fiquei assim, meio assustada. Falei, bem, eu queria ir, mas não tanto tempo, nem tão para longe. E vieram, a partir daí, algumas coisas, algumas dificuldades que eu descobri em mim e que depois se transformaram em obstáculos vencidos. A primeira coisa Ah, que me veio à cabeça naquela ocasião era assim, tá, é o que eu quero fazer, mas eu não sei outra língua a não ser o português. Eu certo. entendo o que está escrito em inglês, eu tenho um inglês mediano, onde eu me viro para dizer, oi, tudo bem? Né? Esse é o meu hotel, essas coisas, né, corriqueiras. Aham. Mas eu não sei falar, nem entendo o que as pessoas falam. Não, naquela ocasião eu não sabia. Então isso já me parava, sabe? Assim, tá, como é que eu vou passar esse tempo todo andando sozinha, sem ter uma comunicação fluente em outra língua? Espanhol, Certo. eu tenha nascido ali na fronteira, onde na Bolívia se fala espanhol, no Peru, eu falo no espanhol, não falo espanhol. Então, meu primeiro desafio e dificuldade, que eu comecei a Certo. pensar. Mas eu sou uma pessoa que eu sou disciplinada e quando eu decido, às vezes, por algumas coisas, eu findo me adaptando às situações até a coisa acontecer. E Tá. aí eu comecei a pensar o seguinte, como é que eu vou vencer isso? E chegou na minha cabeça uma coisa que não é muito comum para as pessoas que fazem o caminho, porque as pessoas que fazem o caminho, os relatos que eu tinha até então, era de que elas procuravam, elas iam ou por uma devoção religiosa, ou então até para conhecer pessoas mesmo, de fazer relações, de conhecer experiências, de trocar experiências no caminho. Isso foi uma coisa Certo. que me disseram que era maravilhoso. Todos os depoimentos que eu ouvi até então, esse ponto é um ponto muito importante. Né? Conhecer novas pessoas, trocar experiência, pessoas do mundo inteiro, que é do mundo inteiro que vai. Mas eu decidi o seguinte, Isabel, como eu não vou falar, então realmente essa vai ser uma viagem solitária. Eu não vou Tá. ter relações com ninguém. Eu não vou compartilhar das experiências das outras pessoas, porque elas vão querer me contar, eu não vou entender, vou ficar ansiosa e vou perder meu foco, vou. Ah, entendi. E aí eu resolvi que eu ia fazer sozinha e muda. Falava
que era preciso. Cumprimentava as pessoas, chegavam nos albergues, cumprimentava, mas essa foi a Tá, coisa que aconteceu. Mas voltando, o que me desafiou aí foi realmente a minha vontade de ser livre, de praticar a liberdade, de andar, entrar e sair por lugares na hora que eu quisesse. Mas eu comecei a me organizar. E a minha tá. organização foi basicamente, Isabel, através de pesquisas na internet. Comecei a ler depoimentos de pessoas, procurar depoimentos de pessoas que foram, basicamente isso. E eu lembrei que eu tinha um amigo do Acre que tinha feito o caminho com o irmão dele alguns anos antes e que tinha inclusive escrito um livro. E eu Ah, procurei por eles. Infelizmente, assim, eu não consigo me lembrar hoje o nome do livro para falar. Fico tá, devendo. Maravilhoso. E eu tá. procurei por eles e descobri que um deles, que estava em São Paulo, era o presidente da Associação dos Amigos do Caminho de Santiago, que existe uma sede na Vila Mariana, aqui em São Paulo. Ah, certo. Existe uma sede. E aí ele me orientou que eu procurasse essa sede para ter as informações que eu precisava. E eu procurei. E lá eu tive todas as informações. Eles me mostraram quais os caminhos de Santiago que existem, né, que é o caminho português, o caminho francês e outros que ficam entre esses, mas esses são os mais. Certo, Me certo. falaram que eu procurasse ver uma época que fosse bom para mim e voltasse a conversar com eles, para que eles falassem mais sobre como era essa estação, como é que eu deveria ver. Me falaram Certo, que eu deveria já começar a treinar a caminhada, né? Porque era uma caminhada difícil, ninguém me falou que era fácil, mas tá, todos diziam difícil, não impossível. Vai certo, de todo jeito. Gente nova, gente velha, gente magra, gente gorda, gente doente, gente de bicicleta, gente só, gente, e todo mundo chega, né? certo, A maioria, com raras exceções, não chega, mas a maioria certo, chega. E que eu começasse a treinar o meu corpo, que eu fosse procurar comprar logo o meu calçado, que eles indicaram, uma loja especializada em roupas e calçados para aventura, que tem aqui em São Paulo, e certo. andar com a roupa, andar com a bota, a maioria para onde eu pudesse ir, só onde não. Sim. A mulher de botas, andei muito de botas. Né? Inclusive, um dia, a primeira vez que eu usei a bota, eu fui ao cinema e uma amiga falou: Ué, mas a gente não vai para o cinema? Porque eu fui com a alta, já fui com aquela roupa toda. Eu falei: agora vai ser minha farda. Porque isso é importante. Assim, você se adaptar, Certo, né? O corpo tem que se adaptar. Não pode chegar sem usar o sapato naquela primeira hora. Me certo, orientaram isso, me deram um livrinho, né, um livro roteiro, onde nesse roteiro eu podia, era uma sugestão de roteiro, mas tinha basicamente isso, era quase que obrigatório, o lugar da saída e o lugar da chegada, que era Santiago. E um roteiro certo, sugerido, onde eu dormiria 30 dias, né? Uma noite, certo, noites, para dormir 30 noites, fazer percursos que eu levasse 30 noites para fazer. Assim, dormiria 30 noites certo. em áreas diferentes. Para mim começar a olhar e deixa eu ver o que mais. Ah, sim. E aí eles já foram me falando sobre as dificuldades do desapego que a gente precisa ter. Porque a experiência contada por eles e observada por mim é que por mais que a gente escute deles, que eles disseram, olha, tem que levar o mínimo de coisas. Você tem que se desapegar de coisas mesmo. É aí que você, não é por nada, é porque senão você realmente não consegue chegar. Porque, Tá, porque pesa, porque pesa. Isso é realidade. Vai subir, você vai andar na chuva, você vai subir montanha, você vai atravessar ponte, você vai andar no asfalto. Uma hora vai pesar.
E aí eles me indicaram que o certo e o aceitável, que fica mais confortável, seria levar 10% do teu peso nas tuas costas. E aí, na ocasião, eu estava pesando 60 quilos, 6 quilos era quase nada. Mas eu percebi, Isabel, que dava. Assim, comecei a treinar, botar coisa na mochila. Né? Tá. Botava coisas, botava e pesava, né? E a mochila, e não, tem muita coisa. Tem muita coisa. Até que encontrei o meu peso. Aham. O que é que eu levei na mochila? Não sei se isso é importante, você quer que eu Claro fale. que é. Né? Super importante. É. Aí, o que é que coube na mochila, gente? Eu até anotei aqui, Tá. porque foi importante. Na mochila eu levei. Eu fui com uma calça. Eu sou uma pessoa que eu não sei muito o nome das coisas, das coisas que não Tá. são. O nome às vezes não é tão importante para mim, por isso que eu não sei. Mas essa calça de aventura, que você já sabe, essa que tem Tá. tira bermuda, que você viu, eu fui. Certo. Uma Eu calça de sarja. isso, eu vou dizer com como eu me vesti e o que foi na mochila. Eu fui com a Tá. calça de sarja, uma blusa justa dessas que a gente que protege do sol e da chuva, do sol, basicamente. Certo. Aham. Um casaco de corta-vento, duas meias e a bota. Dentro da mochila eu levei outra camisa dessa justa, uma camiseta da Hering, uma camisa de frio, uma camisa para realmente ficar por baixo da de corta-vento, Tá. duas meias, duas calcinhas e mais um topper. Fui com um topper e botei um topper também lá dentro. Tá. Uma necessaire com um desodorante, uma barra de sabão e um protetor solar. Não levei creme de nada. E uma pomadinha que eu tinha comprado na Índia, que era para tudo. Que ótimo. Mulher linha, uma linha, porque foi assim, as pessoas me diziam e realmente comprovei que bolhas poderiam acontecer. E para bolha você teria que furar o teu dedo com a agulha e deixar a linha para ela poder, como é que a gente fala? Bom, secar aquela Tá. agulha. Aham. Então eles me orientaram para o que levar. E também nesse livrinho tem os albergues municipais e religiosos que tem durante esse caminho. Certo. Os albergues, esses albergues religiosos e municipais que têm um custo de, até hoje tem esse, porque eu já estou pensando em fazer de novo, eu voltei lá Tá. na associação, no começo Ah. eu voltei lá para saber sobre o caminho português. Ah. E aí eles eu assisti uma palestra de novo, e aí eles atualizaram alguns valores. São os mesmos valores assim que eu fui, são os mesmos até hoje. É cada Que ano noite, que você foi mesmo? em 2015, 15. há 5 anos atrás, mas está Certo. mesmo. A cada noite de dormida, só é possível a gente dormir uma noite. A gente não pode passar mais uma noite num albergue municipal ou religioso. Você chega, mas você não pode passar 2 dias, porque as pessoas vão chegando. Então você tem que dormir e Certo. ocupar o lugar. Não é. Tá. Se você quiser ficar mais dias em alguma cidade, você vai ter que ir para um hostel ou um hotelzinho que tiver, mas é uma coisa privada. Certo. Hoje ainda o preço está variando de 6 a 8 euros por Por noite. noite. Alguns servem um café da manhã, mais ou menos, mas não é normal ter café da manhã. Com isso, você vai ter o lugar para você dormir. E Certo. Tomar banho. tomar banho, dormir, tanque para lavar roupa. Em alguns lugares eles têm máquina de lavar com secadora. Eu não usei nada disso, Isabel. Eu fiz Certo. realmente assim, fui do jeito que disseram que era possível ir. Então, o que eu teria que gastar por dia? Esse valor com a dormida
e mais o mesmo valor, ou até 10, o mesmo valor não, entre 9 e 12 no máximo, com alimentação, com uma única alimentação que eu fazia durante o dia. A alimentação, deixa eu te dizer, eu tomava café, que era um erro máximo, às vezes até menos, Ah, a gente tomava já enquanto estava caminhando, e essa refeição eu fazia quando eu chegava na cidade, que já aí você era andava o dia inteiro sem comer? almoço e janta. Não andava o dia inteiro. Ah, bom. Eu tomava café, comprava sempre uma fruta, então eu levava uma banana e uma laranja. Ah, No caminho, você vai encontrar sempre oportunidade de comprar. Então eu saía de manhã bem cedo, Isabel. Bem, eu acordava cedo. Eu não sei se está sendo muito. Está dando para entender tudo isso que eu estou falando? claro, claro, isso é muito importante. Isso é muito importante. Tá, então eu vou fechar a questão do valor diário e vou passar a contar como era realmente o dia a dia. Então, Tá, hoje estão os mesmos valores. Com essa refeição principal, que é almoço e janta, que é o que todo mundo faz normalmente, gasta-se até US$ 9, 9 euros. E para dormir, para você dormir, você fica no máximo de 6 a 9, e para se alimentar entre 8 e 12. Porque certo. a alimentação principal dessa refeição é um menu do peregrino que em todas as cidades, se você passar, vai estar lá, menu do peregrino. E aí lá, Ah, com preço diferenciado, você apresenta o seu passaporte de peregrino, que você recebe certo, a associação dos amigos do Caminho de Santiago, eles carimbam e a partir daí você tem um preço diferenciado na tua refeição. O certo, menu vem sempre com uma entrada para você escolher entre 3 opções de entrada, um prato principal que geralmente tem carne, peixe ou vegetariano, certo. mesa e um vinho, que pode ser. Opa. Em alguns lugares era uma taça, em outros lugares meia garrafa e em outros uma garrafa. E aí a Oxe, que delícia. mesa aí é teu, entendeu? Então, essa é a despesa que eu acho que em 20 euros é o Por valor dia. por dia que cada um vai ter a sua necessidade. Esse valor me serviu, me atendeu. Certo. E a minha rotina foi assim: eu comprei uma passagem até Barcelona, que não precisa ser até Barcelona, você pode comprar até onde você acha que deve, de avião, e depois tem trem que chega em Roncesvalles, de trem, de qualquer lugar que você parar, você vai ter que pegar um trem para chegar no início de tudo. Certo. E aí, depois que eu cheguei em Roncesvalles, eu fui de trem de Barcelona até lá. Foi uma opção minha, eu podia ter parado em Madrid ou em outro lugar. E começou assim, Isabel. Eu não levei, e tinham recomendado de comprar uma lanterna Tá. e luvas, porque eu fui em setembro, então estava assim, começando a ficar frio já, e já estava meio frio. Eu fiz de 15 de setembro até 15 de outubro. Tá. E aí eu percebi que o sol saía bastante, saía 8h30 da manhã, mas eu tinha uma recomendação de que eu deveria sair cedo. Na primeira horinha, quando a primeira turma fosse sair, que é normalmente 7 da manhã ou 6h30, eu deveria sair, porque era melhor do que ficar mais tempo e depois sair mais sozinho, ou então, se acontecesse algum imprevisto durante o dia, eu ia ter menos tempo de resolver do que se eu saísse. Certo. Então, eu acordava cedo, tomava banho, minto, ia no banheiro só, o banho era à noite quando eu chegava, fazia minha higiene e ficava esperando na porta dos albergues quem fosse sair com lanterna.
Porque na minha Ah, tá. Que era escuro. por aí que começa a viagem de todo mundo. Cada pessoa, por exemplo, eu achava que. Eu nunca imaginei que eu não ia ter uma atitude de comprar uma lanterna, mas eu não tive. Assim, Tá. como eu não comprei nada do que eu não levei, eu não sei porquê, eu só percebi isso quando eu voltei, Isabel. Que eu não tinha nem pela minha cabeça, sabe assim, de comprar. Então eu esperava alguém sair, aí ia saindo alguns, geralmente grupos, duplas, ou algumas pessoas sozinhas. E aí eu olhava assim para essas pessoas e pensava, será se eu confio, se eles vão no caminho certo? Aí eu achava, encontrava as pessoas ou o meu grupo, eu vou seguir esses. A partir daí eu começava a seguir, eles iam com a lanterninha. E o meu primeiro dia foi assim, quando eu fui seguindo, eles percebiam que eu estava atrás e de vez em quando focava com a lanterna. E o caminho do primeiro, o percurso que eu fiz na primeira vez foi de 18 quilômetros. E todos esses 750 quilômetros, eu andava em média 25, 20, 19, 18, mas teve um dia que eu andei 40. Sim. Ah, Puxa. 40 por quê? Porque no livrinho sugeria que eu andasse 40 e eu passei por umas 10 cidades antes, mas eu não parei, Isabel. Eu não parava. Eu Não, eu não. Eu achava que se eu saísse, engraçado, eu fui atrás da minha liberdade, mas eu me vi presa nesses. E assim eu só percebi isso quando eu cheguei. Lá, para mim, estava assim, na minha maior liberdade, mas assim, não é isso, não foi isso. Aham. E aí, o primeiro dia foi o dia que a gente anda menos, foi tranquilo. O segundo dia foi pesado, foi só não foi tantos quilômetros, 19 quilômetros, mas foi meu segundo dia foi o pior dia. Eu não sei o que aconteceu, acho que tinha passado aquela ansiedade do primeiro, né? Tá. E o Tá. cansaço da noite, eu não sei. Eu sei que no segundo, quando eu cheguei no albergue, eu não conseguia falar com as pessoas, assim, ir lá na mesa mostrar meu passaporte. Eu ceguei e já me arriei, sentei assim no chão, morta, 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 morta de cansada. Mas esse percurso de 19 quilômetros, por exemplo, eu saindo todo dia às 7 da manhã, eu conseguia chegar entre 13 e 14 horas. Não era, eu chegava muito cedo. Ah. Ia chegar Era plano assim ou tinha subida? Era muito. de tudo. Começo mais planos e mais bosque. Depois foi dificultando. Passamos como a gente faz no Caminho da Fé, por estradas Tá. de asfalto, por muita subida, muita montanha, muita. No final já tinha assim, era coisas íngremes mesmo, sabe? Assim, dificuldade. Tinha muita pedra, pedregulhos, aquilo Ah, que eu tive tá. muito também. Então, é um caminho difícil, não é um caminho fácil, não. Não é um caminho fácil, mas por isso não dá para levar muita coisa. Então, Certo. eu vi assim, geralmente orientais levando assim, olha, panela, assim, a mochila do tamanho, quando você vê. Mas depois, quando você voltava a vê-los, já via que não, já tinha deixado um monte de coisa. Começava a deixar as coisas pelo meio do caminho. Esse meu segundo dia, por mais que eu tenha levado só essas coisas, eu tinha levado isso, a minha mochila, e eu tinha uma bolsa de tiracolo aqui, que era uma paixão que eu tinha. Minha bolsinha de tiracolo ficava com a minha bolsa de tiracolo. No segundo dia, quando eu cheguei exausta, a primeira coisa que eu fiz, quando eu vi uma lixeira, foi dizer: essa bolsa eu não levo mais, porque essa bolsa batia nas minhas Ah, pernas. Aí eu tá. batia nas minhas pernas, tá entendendo? Ela me dificultava, assim, uma coisa que eu nunca imaginava, que ela me incomodou esse percurso inteiro. Então eu vi que era impossível, eu tinha que andar só com a mochila, não tinha que andar com mais nada assim pendurado em mim. E aí eu deixei nesse segundo dia. Então era isso que aconteceu. Aí, ao chegar, tem uma rotina que todas as pessoas fazem ao chegar nos albergues, é lavar roupa. Todo Ah, comer, antes de qualquer coisa, a primeira coisa que as pessoas fazem é chega,
vai tomar banho, né? Tem todo mundo, faz aquela filinha, vão se organizando, tem fila sim. Porque tem lugar, Certo. tem alguns albergues, por exemplo, e escrito assim, 100 camas, quer dizer, são 100 pessoas que vão dormir naquela noite ali. Então, por mais que Certo. todos têm estrutura de vários banheiros, não é coisa, tudo limpo, não tem nenhuma coisa assim, absurdas, tranquilo. Então as pessoas vão tomar banho e depois vão lavar roupa. Todas Certo. fazem. Todo lugar tem uma lavanderia com tanque grande, além das máquinas, em alguns que quando tem máquina tem que pagar, né? Você põe a moedinha lá, Tá. aquelas. Então todo mundo vai lavar suas roupas e vai estender nos varais. E depois sai para comer. É assim Tá. a rotina, essa é a rotina do peregrino. Aí depois sai para comer. Se tiver disposição, fica, passeia na cidade. Eu não fazia isso, só nas pequenas cidades, que depois que eu terminava de comer, eu dava uma volta, mas aí depois eu não ia muito longe. E quando chegava assim, eu chegava 2 da tarde, tomava banho, lavava roupa, ia comer tranquila, tomar o vinho, né, tudo mais. Daqui a pouco já era Aham. 18 horas, era hora de voltar para Já tem que dormir. dormir. Voltar para dormir. Isabel, todos os dias eu chegava exausta, exausta, exausta. Mas no outro dia, nós passamos essa experiência juntos, Sim. você, Sim. você vai caminhar de novo. Assim, não tem aquela coisa de, eu não consigo levantar. Não tem. Assim, É eu não tive, incrível, né? É não, eu incrível o que acontece. não tive essa experiência. Eu acordava, não estava, lógico que estava sentido o corpo, mas nada que É. me impedisse de dizer assim, nossa, hoje eu não gostaria de, né? Não. É isso que acontecia. O que mais que eu posso te falar? Pergunta. Tem varal? Tem, assim, você fala que lavou a roupa e aí tinha um varal para todo mundo. Varal no sol, porque assim, varal no vento, varal no sol, muitos varais. Então você deixa a sua roupa e depois você retira a sua roupa. Então todo dia eu lavava a camisa que eu tava vestida, a calcinha, né? Essa coisa lá. A calça não, a calça eu não lavava nunca. Eu levei uma outra fininha também, mais fina que essa que a gente usa, que eu nem sei, Aham. calça que era para eu dormir, pensando em dormir, e um Tá. dormir, porque você no albergue, quando você chega, você tem que colocar o seu saco de dormir sobre a cama para guardar o seu lugar. Ali é a porta. Ah, tá. Eles não dão nada para você embrulhar. Tá limpo o teu lençol, tá limpo o teu travesseiro, mas não tem nem nada para você embrulhar. Então você tem que dormir no saco. Não Dentro do sa... saco, Ah, tá. tem que dormir dentro do saco de dormir mesmo. Porque ele te protege de tudo, protege do frio, né? Protege principalmente do frio da noite. E também Certo. de tudo, né? Assim, aquele saco é o que você tem. Você não tem nada para se E embrulhar. toalha para se enxugar? Toalha, você que Toalha leva? pequena, e aí eu estendia essa toalha. Eu cheguei, lavei algumas vezes ela, porque ela era aquelas toalhas de fibra pequena, lavava, Tá. e pronto. Quando ela não estava totalmente seca no dia seguinte, eu botava por cima da mochila e ia E vai secando secando no caminho. no caminho. Então, assim, eu lavava. E esse mesmo sabão, claro que cada um tem o seu jeito de fazer. Ninguém me disse, olha, compra uma barra de sabão e lava a roupa com ela e toma banho com ela. Mas eu fazia isso, era um sabão de coco que eu levei. Então eu tomava meu banho e eu lavava minha roupa com ele. Aí quando acabava, e acabou já quase no final. Então sempre tinha algum jeito de comprar no caminho. Mas eu não levei nada mais, não levei shampoo, não levei não, não levei. Pergunta mais. E água? Ah, sim. Água onde passava, são fontes de águas puras. Você pode levar Ah, e vai enchendo, enchendo, e nos lugares, nos bares, restaurantes, nos cafés, eles te servem uma água sem cobrar. Todo lugar que você chega, tá. tem sempre uma garrafa de água que é servida. Então, água em uma determinada parte tinha uma vinícola
e tinha uma torneira com vinho para Oh, o copo. Ninguém estava lá escrito. Todas as pessoas elas são é, faz parte, né? Você entra e você vai seguir uma regra lógica, linda. Não é bem botar garrafinha para levar. sim. Tomava É para só você beber. É, para você beber lá aquela hora, né? aquela hora, mas não era para levar. Ó, às noites, muita gente dormindo junta. Muita gente dormindo junta. Chega, tem que deixar fora do albergue o teu calçado. Então eu levei um chinelo também para ficar, porque ninguém entra calçado para não sujar, né? Então tem em cada lugar tem os lugares para deixar o seu cajado, que não pode também Ah, entrar tá. uma coisa que você briga, eu não sei, não deve ser isso, né? Para não Aham. que tem que deixá-lo, não pode entrar com o cajado nem com a bota. Então tem lá um lugar para você guardar o seu, que geralmente todo mundo marca o seu, com uma fita diferente, todo mundo sabe qual é o seu. Então tinha Certo. vários vasos para colocar os casados e umas sapateiras. Então chega, tem que deixar tudo aquilo lá. E muita gente dormindo junto. Então tem gente que ronca, lógico que tem, né? Principalmente depois de um dia de caminhada pesado. Mas, assim, faz parte. E é separado homem de um lado e mulher do outro ou era misturado? Misturado. Alguns, os religiosos tinha para homens e para mulheres. Separação. É. E alguns tinham até quartos assim, com quatro beliches, sabe? Vários quartos com quantidade de pessoas menores do que um galpão grande com um. Mas não é separado. Então todo mundo tem o horário de apagar a luz, quando eu acho que no máximo até 10 horas, a luz fica acesa um pouquinho, depois apaga. E de Certo. manhã cedo, sempre toca o sino 6 horas da manhã, porque é a hora de começar a desocupar as camas, entendeu? Então, Ah, tá. se você quiser ficar um pouco mais lá, mesmo não dormindo, né? Porque não pode dormir 2 vezes, vai ficar em pé, porque tem que sair. Certo. 6 horas é hora de já ir desocupando, 7 horas, 8 horas é hora de todo mundo estar na rua. Nossa, que legal. A gente tem uma pergunta aqui. O Fred está perguntando se as cidades são longe da outra. Ou esses 19 quilômetros, 25 que você falou de 19 a 25 que andava, tinha uma cidade. Tem várias cidades. Tem cidades, às vezes, até de 3 em 3. Tem percursos que eu consegui encontrar cidade assim, muito próxima. Assim, 3 quilômetros depois era outra Já cidadezinha, tinha outra. já tinha outra. Então, tem percursos muito vazios. Teve uma vez, que foi a vez que. Uma coisa que eu não falei foi sobre como é que você chega nos lugares, né? É, Qual é a sinalização? Porque a sinalização ela é aquela seta que a gente já conhece, uma seta, certo. e ela está em todo lugar. Ela está em árvores, ela está no chão, ela está nas pedras. E elas, quando chega na cidade, ela leva geralmente para uma igreja, e perto da igreja vai estar Ah, o albergue municipal ou religioso. Então, quando chega na cidade, você vai, seja cidade pequena ou cidade grande, como Burgos, que é uma cidade grande, Leões foi uma cidade grande que eu passei. Então você atravessa aquela cidade inteira. Aí, Isabel, eu tinha o maior medo. Falei, pronto, aqui na cidade eu me perco. Porque na cidade imensa, uma cidade, né? Uma cidade funcionando normal. E você encontra os sinais, as setinhas estão lá, estão no chão da calçada, estão numa casa, estão numa faixa de pedestre incrível. é incrível isso, é incrível. Então, meu maior pavor era justamente chegar nas cidades grandes, porque eu ficava com medo de me perder. Porque eu achava que se eu me perdesse era nas cidades. Assim. Sim, mas aí chegou numa cidade
que foi o dia que eu andei mais tempo sem ter nada ao lado. Foi muito, Tá. acho que eu andei o que aconteceu? Na igreja, na matriz, tinha seta para dois lados. Ela ficava numa esquina, sabe? E tinha, assim, seta para duas ruas. E aí eu cheguei, andava só para não falar com ninguém, né? Só andava atrás delas. Estava escuro. Quando estava claro, eu deixava, fazia assim para as pessoas passarem. Para mim, sozinha. E aí, Isabel, eu fiquei perdida. Eu fiquei, e agora? Porque não tinha acontecido nenhuma vez isso. Era sempre um sentido só na cidade. Certo. As francesas, com um mapa na mão. E aí eu entendi, elas falaram, e eu entendi, que se a gente fosse para um determinado lugar, a gente ia ganhar, assim, tipo, uns 5 quilômetros. Uns 5 quilômetros no nosso dia. E aí eu ouvi, elas não estavam falando comigo, mas eu entendi, aí eu resolvi seguir essa francesa, a Isabel. Isabel, quando eu me vi, eu estava assim num lugar que eu não conseguia ver nada, nem um sinal de cidade. Era uma estrada de terra imensa e do outro lado só terra para ser plantada, sem ser, né? Sem aquelas coisas já tinha passado máquinas, eu sei lá o quê. Mas, Isabel, eu andei acho que umas 5 horas. Eu estava meio desesperada. Nossa. Nesse dia eu entrei quase em pânico. Porque aí chegou um momento que eu não via mais as francesas, aí eu esperava, aí elas vinham, aí ficou. Porque só nesse dia no caminho, te juro, como nesse caminho só fomos nós, pelo menos nesse momento. Ah, tá. Coisa absurda, assim, de nada, de nada, não ver nada, nada. E aí eu ficava esperando por elas, e elas passavam, depois eu passava, mas assim, ninguém via nada. Até que de repente apareceu uma cidade. E não era que estava no meu livrinho. Nesse dia foi chato. Não estava. Aí eu tinha que andar mais assim, tipo, uns 5 quilômetros até chegar à minha cidadezinha mesmo, que estava no livrinho. E elas ficaram lá, a gente parou para comer e tudo mais. Ela falou, agora não ficar, né? Porque tinha lugar para dormir, mas eu não podia, porque estava escrito que eu tinha que chegar na tal lugar. E aí a gente. Ah, nós sabemos o que que é isso. Quando nós chegamos em Campos do Jordão, também tem duas maneiras de você chegar em Aparecida, né? Ou você vai por Pindamonhangaba ou vai pela outra, né? E todo mundo foi pelo caminho das pedrinhas, que a gente vai contar isso a semana que vem. E nós fomos pelo caminho da fé oficial, né? E acontece isso. A maioria vai por pedrinhas. E aí É, nós ficamos sozinhos, né? A é, gente andou muitos quilômetros sozinhos, porque era maior o caminho. Pedrinhas é mais resumido. E todo mundo desce aquelas pedrinhas. E nós resolvemos ir pelo. Estava com os pés muito machucados, então a gente resolveu ir pelo mais plano, né? Mas aconteceu isso com a gente também. outra coisa interessante que eu posso contar. Bom, aconteceu uma. Eu, eu senti, Isabel, assim, no caminho, que eu não sei se se é uma coisa que as pessoas se interessam de saber. Quando eu estava no caminho, eu percebia que eu não me lembrava muito, não, eu não lembrava quase daqui. Eu não lembrava dos meus filhos, Ah, de onde eu estava, mas não e era uma, e nem pensava na minha vida, não aconteceu comigo essa coisa de ficar refletindo, ai, como é que foi, como é que vai ser, como é que era. Eu acho que a tensão de andar certinho e as setas, de ver a paisagem deslumbrante, deslumbrante. E o próprio cansaço físico me bloqueou de fazer ter esse tipo de experiência. Eu não tive. Eu não tive esse tipo de experiência de forma nenhuma. No entanto, eu me concentrava em algumas coisas. Por exemplo, eu me vi contando meus passos, eu contava até 100. Um, dois, três. Aí, um determinado dia, eu comecei a cismar que eu ouvia música.
que eu estava ouvindo uma música com uma letra, com uma língua que eu não entendia. Mas ela era assim, ela era ritmada, sempre o mesmo som. Fiquei quase o dia inteiro ouvindo essa mesma música. No dia seguinte, quando ela começou, no estalo eu descobri que não era nada disso. Era o som das minhas pernas passando na calça, check, 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 e o cajado, pom, pom. Então fazia além do som, Nossa! letra, acredito. Aí pronto, aí eu ficava acompanhando aquilo, entendeu? Assim, acompanhava aquele som, aquele som, aquele som. É, fazia isso. Incrível, incrível. Querida, já são 15 para as 10. Olha como a hora passa. Eu queria que você contasse para a gente, agora a gente tem 5 minutos aí, como foi chegar? Como que é foi a chegada? Chegada, eu tive uma frustração, porque eu fui, nossa, cada dia que a gente vence realmente é um desafio que você consegue, né? Então, eu só pensava em entrar na catedral. E cheguei e fui direto para lá. Em Santiago, eu tinha escolhido lá, eu escolhi ficar num albergue privado para ter um pouco mais de conforto. Eu já cheguei, então eu escolhi, e era um religioso, mesmo assim. E aí, Isabel, fui correndo para a igreja. Quando eu cheguei, eu não pude entrar, porque não entra com mochila, e eu estava só, não tinha como deixar mochila. Ai, meu Deus. Pode, não entra pela questão de segurança. E isso ninguém tinha me dito. Isabel, mas eu fiz uma loucura. Eu disse, não, eu vim para entrar, eu vou entrar. Eu peguei, tinha uma pessoa que eu nunca essas coisas de socorro. Eu pedi, por favor, sabe? Por favor, sei lá como que eu falei esse por favor, em todas as línguas que eu imaginei. Você fica com a minha mochila enquanto eu só entro e volto, eu não vou fazer o tour pela catedral, não vou fazer. E a pessoa ficou, e eu fui, entrei, voltei correndo, assim, eu não vi nada, eu só entrei para dizer, cheguei, ajoelhei ali, voltei, peguei minha mochila aí, fui pro albergue, e tomei banho, deixei a mochila e voltei, e foi, acho que tava para mim, sabe, aquele dia, porque foi uma missa maravilhosa, com todos os cheiros de incenso, que nem todas as vezes eles soltam, né? Em alguns Certo. tem horários, tem tudo. Eu peguei essa missa, mas foi a melhor missa do mundo. Foi a coisa, aí pronto, aí foi tudo. Aí depois disso, fui comer polvo, onde todos os peregrinos vão, num lugar assim que só é o peregrinado comendo polvo, assim, saindo daquela panelona. Foi fantástico. Ai, que lindo, que lindo. Demais. Demais, Dazinha. Que É lindo, né? isso. Ah, adorei conversar de novo, porque você já tinha me contado isso. Eu falei, gente, não pode ficar isso só para mim, né? Tem que mais gente saber disso. Então, aí a outra pergunta, voltou santa? Não voltei santa. Não voltei santa, voltei. Mas voltei mais consciente de que eu consigo viver com menos. Eu já era muito assim, me firmei no minimalismo cada vez mais, sabe? Isso Aham. virou realmente um estilo de vida, ou sei lá como que a gente pode dizer. Voltei mais confiante em mim, lógico, né? Assim, pô, eu consigo, assim, sozinha e muda. Sozinha e muda. Ai, querida, foi ótimo. Né? Agora a gente já está nos minutos finais, eu tenho que começar a finalizar, né, aqui, né? Com todo mundo que eu converso aqui, que me dá essa oportunidade de partilhar essa história legal, eu leio uma mensagem. Então eu fiquei procurando uma mensagem para ler para você e, claro, para todos que estão aqui nos escutando. E a mensagem é a seguinte: os anjos sussurram para os homens quando eles caminham. Os anjos sussurram para os homens quando eles caminham. É muito bonito isso, né? E hoje eu faço uma outra provocação para aqueles que estão nos escutando. Então, a primeira, assim, para onde que a gente queria ir a semana passada para planejar, e aí, assim, hoje, como que você pode fazer isso acontecer? Então, assim, quem quer ir para Santiago, que eu acho que tem gente aí que quer ir, eu quero ir, tem mais gente que quer ir, vamos ver aí para a gente ir junto, hein, Socorro?
É Então a possível gente já sabe que tem esse lugar aqui em São Paulo que dá orientação para ir tudo certo, né? nada, não cobra nada. Tem palestras, tem dias que eles fazem uma coisa muito legal, muito bom. Né? E é isso. Como é que eu vou fazer isso acontecer, né? Como é que eu vou fazer isso acontecer? É indo atrás das informações. Olha lá, o Max e a Angélica vão, a Camila quer ir, a Flavinha quer ir. Ó, tá subindo aqui todo mundo. Nós vamos fazer. A Depois Lígia, você quer ir? Maria Rita, vamos fazer um grupo, gente, para ir. você fazer os 30 dias, o caminho completo, você pode começar faltando uma semana, fazendo só em uma semana, sabe? Você pode começar quando você quiser e chegar lá. Uhum. Você não E tem esse chega lá. todo. Eu tive, porque foi justamente nesse momento que eu me afastei do meu trabalho e eu tinha esse interesse. Certo. Mas quem não tem interesse Uhum. faz em menos tempo. É a mesma experiência. Exatamente. Exatamente. Nós, olha, tá subindo aqui as mensagens. Tem uma turma aqui que quer, hein? Vamos fazer um grupo já assim de Caminho de Santiago e começar a conversar. Tá, muita gente no caminho te acolhendo, te dando uva, te dando figo, sabe? Os moradores das cidades, quando a gente passa, tá nas portas esperando com aquela coisa para te oferecer. Então, É tem muito lindo, lindo, é é lindo. E lindo, é a cidade lindo. é encantadora, é libertador. E assim, eu não voltei Socorro, tanto. você tem uma mensagem? Quer deixar uma mensagem para gente aqui nesse final de live? Eu quero dizer para as pessoas o seguinte, que cada uma pessoa tem a sua vontade, né? Tem uma necessidade, mesmo que não perceba, tem uma necessidade de fazer alguma coisa na vida. E se a necessidade for viver sozinho ou ter uma experiência muito íntima, pode, pode começar a caminhar desses caminhos. Santiago é maravilhoso. E que tudo é possível, porque assim, eu fiz dessa forma, sou uma mulher, né? Já estava com 55 anos, vim lá do norte, não era uma pessoa com grandes experiências para estar por aí sozinha, e eu consegui. Mas eu não sou nada além, se for comparado com o que eu vi, pessoas de, nossa, Isabel, pessoas de todo jeito, entendeu? Não tem, ele Maravilha. é bem democrático, o caminho é um lugar democrático. Sim, sim. É isso. Querida, estou super feliz de ter te reencontrado, mesmo que seja por E aqui. é porque você me fez relembrar assim, esses momentos que estavam com tantas coisas acontecendo de lá para cá, eles foram, de certa forma, abafados, né, na minha vida em algum momento. E aí eu tive a oportunidade de ficar relembrando, foi muito gostoso, muito gostoso. Ah, que ótimo. E um Eu abraço queria para te agradecer. nossos Eu queria te amigos. agradecer, tá? E agradecer todo mundo que ficou aqui com a gente. Passou um monte de gente por aqui, né? E para dizer para a turma que vai ficar gravado aqui no IGTV e depois eu vou mandar lá para o meu canal do YouTube, vai ficar lá, tá bom? Para quem quiser assistir de novo ou sugerir para quem quiser assistir, tá Tá bom? bom. Socorro, muito obrigado, viu? Fica com Gratidão Deus. para vocês e um beijo. Amo muito você. Você sabe disso. Nós também. Todos Beijo. você. Tchau. Tchau para todo mundo. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Como é que eu saio agora, Bel?